Juízes, capítulo 12. O conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque esses tinham dito: Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se respondessem que não, diziam: Então diga, Shibolete. Se esse dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no, no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Ibissã, Elon e Abidom. Depois de Jefté, Ibissã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã, e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibissã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibissã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Marcos, capítulo 16. A ressurreição. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros,
mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e os dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Sim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito, crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Priscila, Áquila e Apolo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, apou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: Voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a cidade para saudá-la.
e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Jeremias, capítulo 29. A carta aos exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Zafã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: O Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objetos de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei.
porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maaseias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. E eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá, que estão na Babilônia, usarão esta maldição. E o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Mensagem a Semaías. Diga a Semaías de Neelã: diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, Sofonias, filho do sacerdote Maaseias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías de Neelã: embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e seus descendentes. Não lhes restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor.